Começando então o nosso noticiário com essa informação vinda lá de Brasília, porque o presidente do STF, Luiz Fux, sinalizou nesta quarta-feira a integrantes da Suprema Corte que vai marcar para abril o julgamento da ação penal contra o deputado Daniel Silveira. Inicialmente, o ministro havia definido que o julgamento ficaria para maio, mas integrantes da Suprema Corte defenderam ao presidente que ele seja antecipado diante da postura do parlamentar. Já o deputado disse nesta quarta-feira que irá colocar a tornozeleira eletrônica após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinar o sequestro de bens do parlamentar. Moraes determinou nesta quarta-feira que o Banco Central bloqueasse as contas bancárias ligadas a Silveira para garantir o pagamento de uma multa diária de R$15 mil, caso o deputado continuasse se recusando a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Não vou aceitar, vou colocar a tornozeleira por imposição de sequestro de bens, diz o deputado. É questionado, viu, Café, se ele colocaria o equipamento nesta quarta-feira. Silveira disse que não sabia e que quando a Polícia Federal resolvesse, tinha que ir lá botar. Palavras aí do Silveira. Ele afirmou ainda que não iria até a Polícia Federal cumprir a medida. Ontem eu acompanhei o dia todo as entradas de colegas repórteres lá de Brasília e houve um mal-estar geral, né? O presidente da Câmara, o Arthur Lira, acabou emitindo uma nota que tem que cumprir a legislação. Por outro lado, disse também que ali, aquela região, né, o próprio Congresso Nacional é inviolável. E virou uma luta de poderes, né? De um lado o judiciário, do outro o legislativo. E entrou numa sinuca de bico, né? Se os colegas não protegessem o Silveira, naturalmente abriria um precedente para uma intervenção de outro poder ali na questão. E ficou o dia em todo esse impasse. Membros da Polícia Federal estiveram lá no Congresso, mas não colocaram a tornozeleira. Até que veio essa decisão pecuniária, né? Mexeu no bolso e aí chega um momento que não tem o que fazer. Então, acredita-se que logo mais a tornozeleira será colocada no Daniel Silveira, mas ele conseguiu criar um fato relevante, né? Se em 2000 ele foi julgado pelos seus colegas, dando aval à prisão dele, que ficou 8 meses recluso por ter emitido uma opinião e falado que tinha de dissolver o Congresso, o Senado, a Suprema Corte, etc. Neste momento dá a impressão que ele conseguiu ter a adesão de vários colegas para dar um basta nessa situação. Cada deputado, cada senador está se colocando no lugar do Silveira. Daqui a pouco vão ter o mesmo problema. Então vai ter um aprendizado a partir dessa questão. Eu não tenho dúvida que o Alexandre de Moraes está rasgando a Constituição, porque nos artigos que trabalham com a questão da atuação do deputado federal, de um senador, coloca quaisquer opiniões, ou seja, não há seletividade. Você não pode falar disso ou não falar daquilo. E também houve um grande problema aqui, que o Moraes acaba passando por cima do rito processual. Não houve uma denúncia do Ministério Público, não houve julgamento e ele já foi condenado pelo Alexandre de Moraes. É, sem dúvida alguma, perseguição individual. Mas como agora mexeu no bolso, parece que a tornozeleira vai ser aplicada e vamos ver como é que o Congresso reage daqui para frente. Muito bem, 6h mais 16 minutos. Esse é o Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. Falando aqui sobre a política nacional. O relatório da Polícia Federal enviado ao Supremo Tribunal Federal informou que não há elementos de crime na conduta do presidente Bolsonaro, no caso em que ele foi acusado de interferência na autonomia da instituição policial. O relatório é parte do inquérito aberto em 2020 pelo Supremo, que atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. O pedido teve por base acusações a Bolsonaro feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Quando se demitiu do cargo de ministro da Justiça, Moro disse que Bolsonaro tentou interferir nas investigações da Polícia Federal, a cobrar a troca do chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro e ao exonerar o então diretor-geral da corporação, Maurício Valeixo, indicado pelo próprio Moro. O documento afirma também que não houve delito na atuação do ex-ministro Sérgio Moro, que apresentou as informações ao deixar o cargo. Segundo Sérgio Moro, o objetivo da suposta interferência de Bolsonaro seria blindar investigações que pudesse prejudicá-lo. O presidente nega a acusação. Para a Polícia Federal, a conduta do ex-ministro também não fere a lei penal, já que Moro não teria imputado ao presidente a prática de um crime. Não há elementos indiciários que demonstrem a falsa imputação de crime pelo noticiante, o que enseja igual arquivamento. Em relação a Bolsonaro,
a corporação concluiu que não há indícios de que os atos relativos à nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal foram praticados com objetivos pessoais. De acordo com o relatório, mesmo na hipótese de que o ato da exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Valeixo, para a nomeação do DPF Ramagem tenha infringido princípios da administração pública, sobretudo o princípio da impessoalidade, não há nos autos indícios consistentes que corroborem com essa tese. Segundo o documento, viu, Café, uma fotografia divulgada na imprensa que mostra Ramagem e integrantes da equipe de segurança do então candidato Jair Bolsonaro, ao lado de um dos filhos do presidente, abre aspas, não é o bastante para afirmar com convicção qualquer relação estreitamente pessoal que atentaria contra o princípio da impessoalidade na nomeação do delegado da Polícia Federal, fecha aspas. Isso aqui tomou um tamanho muito além do que deveria. O Sérgio Moro saiu pelas portas de trás, né, do governo Bolsonaro. Ali ele tentou demonstrar que ele estava saindo porque o Bolsonaro queria interferir na sua pasta. O que aconteceu é que o Moro, ao longo do tempo, foi criando o seu próprio governo. Ele tinha uma popularidade elevadíssima naquele momento. Ele e o Manteiga eram os dois mais populares do governo federal, surfou nessa popularidade e achou que poderia confrontar com o presidente da República. Chegou um momento que o Bolsonaro falou, olha, chega, basta. Teve aquela reunião fatídica lá de todos os ministros em que o Bolsonaro pretou o Moro. Quando o Moro sai, em vez dele guardar eticamente tudo que ele sabia de bastidores, ele quis verbalizar e, entre outras coisas, ele verbalizou essa possível interferência aqui. Corrido todo esse tempo, não há indícios, não há elementos. Pode ter ocorrido? Pode. Pode ter tido uma fala do presidente dizendo, preciso que troque? Pode. Mas não tem provas que materializem isso. Faz parte do jogo de poder, mas uma derrota aqui do Moro, que do ponto de vista de opção de terceira via, não deslancha. Por sinal, a sua esposa fez agora residência em São Paulo, juntamente com ele, naturalmente, e ela vai ser candidata a deputada federal. Há quem diga que o Moro abriria a mão da candidatura para a presidência para concorrer a uma vaga ao Senado, também por São Paulo. Política é muito dinâmica e nós vamos acompanhar tudo aqui. 6h mais 20, 6h20, após conclusão do leilão de privatização nesta quarta-feira da Companhia Docas do Espírito Santo, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou que o governo já tem projetos engatilhados para passar outros 3 portos do país à iniciativa privada ainda neste ano. Olha, bizarro, entre eles está a aguardada privatização do Porto de Santos, maior do Brasil e da América Latina, além dos portos de São Sebastião e de Itajaí, em Santa Catarina. A gente prevê fazer neste ano ainda a privatização do Porto de Itajaí, de São Sebastião e do Porto de Santos, que é um processo que está em andamento. Era necessário aprender com esse case do Porto do Espírito Santo, que você experimenta super bem, é uma experiência super bem sucedida, para que a gente possa transplantar a experiência para outros próximos leilões. Quem afirmou isso foi o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que vai ficar até amanhã no seu cargo. Inclusive ele continua, né? Esse é o leilão que abre o início da série. Por meio dele, a gente procurou entender a natureza e a dimensão dos desafios regulatórios para que, na sequência, possamos fazer as outras privatizações portuárias, diz o Tarcísio. Tarcísio acrescentou também que só o leilão do Porto de Santos vai trazer 19 bilhões de reais em investimentos. O arremate da Codesa pelo Fundo de Investimento Shelf marcou a primeira desestatização. Olha só, isso aí. Travou a língua aqui. Trava a língua. Desestatização feita no país de uma companhia Docas, que são as autoridades portuárias ligadas ao governo federal, responsáveis por gerir os portos existentes em cada estado. O fundo vencedor ofertou uma outorga no valor de 106 milhões de reais pela concessão, em leilão realizado na manhã desta quarta-feira na sede da B3, que é a Bolsa Brasileira,
lá em São Paulo. E ao dizer que o leilão foi emblemático, Tarcísio diz que vai trazer flexibilidade para a gestão portuária e possíveis novos desmembramentos. Também, ó, você vê que hoje está difícil, hein? Potencializar também as instalações, além de colocar o Espírito Santo, né, o Porto Espírito Santo, numa posição estratégica. O caminho para o Brasil é exatamente esse. Se quer eficiência, principalmente na questão da logística, tem que transformar isso em processo de privatização e levar para a iniciativa privada. Quantas críticas nós não temos da morosidade no desembaraço nos portos, a falta de investimento, embarcações esperando 30, 40, 60 dias para poder desovar aquilo que trouxe do exterior. Então a expectativa é que com esses leilões, com a mão do setor privado, haja uma agilidade, há ganho de produtividade e ao longo do tempo todos ganham com a eficiência do setor. É um caminho irreversível. Menos Estado, mais setor privado, esse é o caminho. Muito bem, 6 horas mais 23 minutos, 6h23. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta quarta-feira que a pasta deve flexibilizar restrições relacionadas à Covid-19 ainda nesta semana. Ele lembrou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já publicou uma nota técnica em que indica que pode rever as medidas impostas nas fronteiras. Abrindo aspas aqui para o Queiroga. Há também uma portaria conjunta do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social com relação ao uso de máscaras nas repartições públicas e no trabalho de uma maneira geral. Até sexta-feira nós vamos deliberar a respeito disso com atos normativos. Não pode ser interrompida nenhuma política pública que seja importante e fundamental para o combate à Covid-19, como eu disse. Essa fala é do Queiroga. O ministro também, Café, foi questionado sobre a possibilidade de rebaixar o status de pandemia para endemia no Brasil. Fala então do Queiroga aqui, olha. Poder pode, porque o parágrafo 2º do artigo 1º da lei, que instituiu a emergência sanitária, me dá essa prerrogativa. Mas não vai. Por quê? Porque, apesar de ser um ato discricionário do ministro, depende de uma série de análises. Ele disse que é necessário avaliar o cenário epidemiológico, a estrutura do sistema hospitalar e a aprovação de medicamentos para a fase inicial da doença. Eu tenho a caneta BIC que o presidente Bolsonaro me deu, mas eu tenho que usar essa caneta de maneira apropriada. O presidente me pediu prudência. Estamos procurando harmonizar as medidas que já estão sendo tomadas por estados e municípios. Ressaltou. Eu acho que a palavra é prudência mesmo, né? Acho que enquanto a Organização Mundial de Saúde não der sinal verde, diminuindo o status de pandemia para uma endemia, o Brasil deve seguir com o decreto como está. Obviamente que vai tirando uma aresta aqui e acolá. Senão nós vamos trazer aqui no Cidade 360 um tema que está criando um mal-estar entre os usuários, clientes de farmacêuticas, de farmácias. O que está acontecendo? O decreto estadual libera o uso ou não de máscara nos estabelecimentos farmacêuticos. O decreto municipal vai na mesma linha. Mas veio uma decisão do Conselho Federal de Farmácias dizendo que é obrigatório o uso dessas máscaras nos estabelecimentos. Conclusão: o cliente entra sem máscara, o atendente fala que é obrigado a ter máscara, está começando a ter um mal-estar, uma discussão entre cliente e os atendentes. Ganham absolutamente ninguém. É preciso uma regulamentação para dar tranquilidade para os donos dos estabelecimentos terem a sua prática, não estarem sujeitos à multa e, ao mesmo tempo, o direito que o cidadão adquiriu de decidir se deve ou não usar a máscara. É um assunto, insisto, que nós vamos voltar a abordar aqui no Cidade 360.